Sejam todos bem-vindos. Encerramos nesta noite, com esta solenidade, a Semana da Engenharia 2018. Solenidade da 24ª edição de entrega do Troféu Paraná de Engenharia. Premiação do 11º Concurso Fotográfico Engenharia no Brasil. Nossos agradecimentos especiais. Contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, a saber, Itaipu Binacional, Companhia Paranaense de Energia Copel, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, Institutos Lactec, Unimed, Curitiba. Nós chamamos ao palco, neste momento, nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro José Rodolfo de Lacerda, ao tempo que gostaríamos de agradecer e registrar as presenças dos diretores do IEP, conselheiros, coordenadores das câmaras técnicas do Instituto de Engenharia do Paraná, diretores das empresas patrocinadoras, demais autoridades, engenheiros agrônomos, arquitetos, associados, homenageados, representantes de entidades de classe, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, convidados e amigos. Com a palavra, o presidente do IEP, engenheiro José Rodolfo de Lacerda, para a sua saudação inicial. Muito obrigado a todos pela presença. É um prazer renovado. Todo final de ano nós temos essa iniciativa vitoriosa que começou lá nos idos do professor Tourinho e vem sendo uma festividade que se repete e sempre com sucesso. Não seria sucesso sem a presença de todos vocês. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, não só à organização, mas também aos nossos convidados, e que aproveitem bastante e que se divirtam e sejam felizes nessa noite, nesse mês de Natal. E nós reservamos uma surpresinha para vocês em matéria de música, que eu deixo para a nossa DJ apresentar depois. É uma surpresa. Então, muito obrigado pela presença e obrigado. Passamos, portanto, primeiramente à premiação do 11º Concurso Fotográfico Engenharia no Brasil. O júri do 11º Concurso de Fotografia e Engenharia no Brasil foi composto pelo diretor técnico Kelso Krieger Gomes, pela diretora cultural Maria Elizabeth Young e pelo fotógrafo Michel William. Nós chamamos agora a diretora cultural Maria Elizabeth Young para realizar a entrega dos certificados aos premiados. O primeiro lugar, com o título Os Arcos, Clodoaldo Pinheiro Júnior. Vamos ao segundo lugar. O título é Soja no Mato Piba, Daniel Caron de Castro Deus. Nós informamos que o premiado do terceiro lugar justificou a sua ausência e, a saber, terceiro lugar é o Luiz Gustavo da Silva com o título Possibilidades do Amanhecer. Nós passamos agora à entrega das menções honrosas. Primeiramente, a Márcia Cristina Krupa e o título Esqueleto de Aço.
Menção honrosa também para Fernando Jakorovski Júnior e o título Ponto de Fuga. Nós lembramos que houveram outras menções honrosas impossibilitados de comparecer, a saber, são o Ari Atab Filho, com o título Museu Nacional de Brasília. Também menção honrosa para Pablo Alfredo de Luca e o título Espelho Moderno. E a menção honrosa para André Sade e o título Engenharia em Expansão. Troféu In Memoriam, homenagem ao engenheiro Paulo Miller de Aguiar. Neste momento, portanto, faremos a homenagem ao engenheiro Paulo Miller de Aguiar, engenheiro civil, nascido no Rio de Janeiro em 11 de março de 1916. A família radicou-se em Curitiba já em 1918. Sempre adotou Curitiba como sua terra. Estudante da Escola Americana e Ginásio Paranaense, hoje o Colégio Estadual, ingressou na Escola de Engenharia do Paraná, Universidade Federal do Paraná, como aluno bolsista aos 16 anos, sendo graduado em Engenheiro Civil no ano de 1936. Aos 20 anos de idade, eram apenas 12 os formandos, entre os quais Marçal Freitas, Roger Talabini, Tadeu Vantroba, Lisímaco Ferreira da Costa, Basgal, Chandelier e outros. Carteira do CREA Paraná, de número 125. Durante o período universitário, em época de frequência não obrigatória, ele trabalhou como topógrafo, desenhista e projetista em projetos ferroviários na Serra da Esperança, Riozinho e em Jacarezinho. Viajava de trem a Curitiba para fazer as provas e assistir às aulas que podia. Trabalhou para a Rede Ferroviária Paraná Santa Catarina, escritório AB Pimentel, até abrir a sua primeira empresa, o escritório técnico Paulo Miller de Aguiar. 1946, cursou nos Estados Unidos o Highway Training Program for La Engineers durante 7 meses. Era a época em que a terraplenagem do Brasil era ainda feita pelas carrocinhas puxadas por burros. Retornou dos Estados Unidos pensando em tratores de esteira, os bulldozers. Fundou a Magyar S.A., Engenheiros Construtores, Ivaí Engenharia de Obras, Esteio Engenharia, além de empresas em outras áreas. Ele gostava de obras complexas e variadas, como o alargamento dos túneis da ferrovia Curitiba-Paranaguá, sem interrupção do tráfego, usina do Véu da Noiva, a usina hidrelétrica Júlio de Mesquita Filho, Foz do Chopin, terraplenagem da Serra do Mar entre Curitiba e Joinville, com um corte de 104 metros de altura. Engenheiro responsável pelas obras de saneamento e pavimentação da então em construção cidade de Goiânia. Na Universidade Federal do Paraná foi professor da cadeira de Estradas de Ferro e de Rodagem, prestando concurso como livre docente e posteriormente catedrático, foi membro do Conselho Universitário e pró-reitor da universidade. Ocupou durante 4 anos a Secretaria de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, acumulando nos últimos 2 anos a Secretaria de Transportes e Obras do Estado. Apaixonado pelas coisas do campo, foi pecuarista de corte e leite, estudioso de genética bovina, agricultor, reflorestador, granjeiro, criador de cavalos. Eclético, nunca se afastou da literatura e da poesia. Apaixonado por viagens, transmitiu este prazer a todos os seus descendentes. Casado com Carmen Prokopiak, em 1939, teve 4 filhos, 15 netos e 25 bisnetos. Faleceu aos 102 anos de idade, em 12 de maio deste ano 2018. Para fazer a entrega da homenagem, nós convidamos o vice-presidente do IEP, Hirotoshi Taminato, e para receber a homenagem, o filho do homenageado, engenheiro Luiz Fernando Aguiar.
Vamos à sequência, troféu em memória, homenagem agora ao engenheiro Alfredo Raeder. Alfredo Raeder foi engenheiro agrônomo, Universidade Federal do Paraná, bacharel em Ciência da Computação, Unipam, coordenador em Aviação Agrícola, CNEA, especialista em Tecnologia Java, Unipam, especialista em Administração Rural, UFLA, cursando Teologia e Hidroponia. Junto ao Sistema Confea-CREAS, exerceu os cargos de inspetor, inspetor-chefe da Regional de Cascavel, conselheiro, coordenador da Câmara Especializada de Agronomia, destacando a autorização para que os engenheiros agrônomos pudessem exercer como responsável pelas atividades de desinsetização, coordenador de diversas comissões, coordenador do Manual de Fiscalização e do exercício profissional do Sistema Confea-CREAS, no Confea em Brasília, exercendo a atividade de primeiro vice-presidente do CREA Paraná, responsável por toda a área de fiscalização profissional, por último, chefe de gabinete do CREA Paraná durante 3 anos. Realizou o controle de custos de grandes propriedades agropecuárias e projetos e construções de silos e barragens, exercendo a profissão de engenheiro com toda a plenitude, como responsável por projetos, execução, responsável técnico e assistência técnica, emitindo receituário na área de hortifruti e flores, fazendo especialização em hidroponia e aquicultura. Para realizar a entrega da homenagem, nós convidamos ao palco, nesse momento, o diretor administrativo do IEP, José Carlos Dias Lopes da Conceição, e para receber a homenagem, a filha do homenageado, Karen Raeder. Vamos agora à entrega, troféu Enedina Alves Marques, entregue à arquiteta do ano, com o objetivo de valorizar o trabalho e a dedicação das mulheres que se destacam na engenharia paranaense. O Instituto de Engenharia do Paraná realiza a entrega do troféu Enedina Alves Marques. O nome do prêmio é uma homenagem à primeira engenheira do Estado e primeira engenheira negra do nosso país. Assim como Enedina, a homenagem desse ano também é um exemplo de luta, dedicação. Aimee Giacomazzi Matei, formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, ano de 1983, experiência de 35 anos no ramo de arquitetura de varejo, atendendo a empresas distribuidoras de combustíveis, bancos, escolas e franquias de alimentação, prestando serviços de desenvolvimento e projetos arquitetônicos, projetos de layout e detalhamento, legalizações e aprovação de projetos junto a prefeituras, Corpo de Bombeiros e secretarias de meio ambiente, coordenação, compatibilização e gerenciamento de projetos complementares, execução de detalhamento e desenhos para manualização de padronização, execução de projetos padrões para postos de abastecimento e serviços, desenvolvimento de detalhamento para franquias de lojas de conveniência, trocas de óleo e outras lojas, levantamento físico de construções existentes, bem como análise e viabilidade para implantação de negócios e acompanhamento de obras. Para realizar a entrega, nós convidamos neste momento o diretor técnico Kelso Krieger Gomes. E é com muito orgulho que chamamos ao palco para receber o troféu Enedina Alves Marques, arquiteta Aimee Giacomazzi Matei.
Com a palavra, a arquiteta Aimee Giacomazzi Matei. Caros colegas, membros do IEP, meus familiares, associados e amigos, é com muito orgulho que recebo o troféu Enedina Marques. Não tenho palavras para agradecer ao Instituto de Engenharia do Paraná por esse troféu. Enedina Marques, uma mulher negra, sem condições, filha de mãe lavadeira e pai ausente, tinha um grande sonho em ingressar em uma universidade. Em 1940, entrou para a Universidade Federal do Paraná em Engenharia Civil. Venceu o preconceito de alunos e professores, mas sua inteligência e determinação fizeram com que ela superasse todos os obstáculos. E, em 1945, foi a primeira mulher a se formar em engenharia no Paraná e a primeira mulher negra a se formar em engenheira no Brasil. Como não se comover com o troféu que representa essa mulher tão corajosa, que ultrapassou tantas barreiras e que nos inspira com tanta determinação, perseverança e força. Estou formada em arquitetura pela Federal do Paraná desde 83, completando nesse ano 35 anos. Iniciei minha carreira como funcionária da Petróleo Ipiranga, onde trabalhei por 8 anos. Na sequência, iniciei minha empresa. Pela experiência que eu tinha no ramo de combustíveis, continuei atendendo postos, distribuidoras e fazendo os projetos corporativos. Os desafios foram muitos: conseguir clientes, muitas viagens, grandes distâncias, cronogramas apertados e muitas crises financeiras. Foram muitos projetos durante todos esses anos, mais de 500 agências bancárias para o HSBC, Itaú e Banco do Brasil, mais de 500 postos de abastecimento para a Petrobras, Ipiranga e Repsol, mais de 90 lojas para o McDonald's e mais de 50 mil metros quadrados de centros administrativos. Foram os vários projetos executados atendendo o Brasil inteiro, desde o sul até cidades do norte do Brasil. Comprometimento, determinação, ética, seriedade e muito amor em cada projeto desenvolvido, mas o prazer de ver uma obra construída é indescritível. Divido esse prêmio com meus filhos, Rafael e Betina, que dividiram minha presença com a arquitetura. Divido esse prêmio também com a minha equipe, que sempre esteve pronta para qualquer desafio, sempre engajada em entregar o melhor projeto. Essa equipe que passou várias noites para entregar os projetos no prazo e sempre com muita alegria presente no nosso dia a dia. Sem ela, nada seria possível. Agradeço a todos os meus clientes que confiaram suas obras a mim, a minha família e amigos que aqui estão presentes, e, mais uma vez, ao Instituto de Engenharia do Paraná pelo reconhecimento do meu trabalho. Eu sou completamente apaixonada pelo que faço e que venham vários outros projetos e desafios. Obrigada. Entrega do Troféu Paraná de Engenharia 2018. É o momento da entrega do Troféu Paraná de Engenharia 2018 ao Engenheiro do Ano. Alceu Schneider, natural de Prudentópolis, Paraná. Ele que é engenheiro civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Na sua experiência profissional, um resumo das principais obras executadas, ressalta-se Castelo Branco S.A., e Serfer S.A., empreiteiras da Rede Ferroviária Federal S.A., obras de recuperação da infraestrutura da via permanente, terraplenagem, obras de remodelação da superestrutura da via permanente, obras de manutenção da via permanente, extensão trabalhada 2.500 quilômetros em 12 anos, CR Almeida, Engenharia de Obras, responsável técnico na construção da Estrada de Ferro Central do Paraná, terraplenagem, túneis, viadutos, lançamento e lastramento da via permanente, casas para turma de conserva, estações e 336 quilômetros de telecomunicações. Extensão, 336 quilômetros de linha corrida, mais uma segunda linha de pátios, desvios e terminais.
Na Companhia Vale do Rio Doce, obras de ampliação, enroscamento, Moles Porto de Vitória, Espírito Santo, exportação de minério. Transurbis, empresa de trens urbanos de Porto Alegre, responsável técnico na construção da infra e superestrutura da via férrea, responsável técnico na construção ramal ferroviário entre o cais D4 Navegantes, supervisor técnico na construção do viaduto duplo intersecção da BR-116, Avenida Independência, metrô do Rio de Janeiro, construção de obras superestrutura da via permanente no pré-metrô 1, execução de obras civis pré-metrô 1 entre estações Engenho, Rainha e Colégio, construção canal de cabos para sistema de energia, construção de obras complementares, estação Botafogo, Largo do Machado, estação Carioca, linha 1. Rede Ferroviária Federal, responsável técnico na manutenção da superestrutura da via permanente da Estrada de Ferro Central do Paraná, responsável técnico construção estrada de acesso rodoviário à torre repetidora de micro-ondas, Valec Engenharia e Construções de Ferrovias S.A., supervisor das obras de infraestrutura para as ferrovias de Carajás e Norte-Sul, Secretaria dos Transportes do Paraná, DER, supervisor da construção da rodovia Campo do Mourão-Pitanga, supervisor de construção da rodovia Iporã Francisco Alves Guaíra, Ministério dos Transportes, DNR, supervisor de pavimentação da rodovia BR-116, registro, trecho Curitiba a São Paulo, Ministério da Aeronáutica Infraero, supervisor das obras de reforço e ampliação das pistas de decolagem e taxiamento. Atualmente, ele exerce na CR Almeida a função de responsável técnico. Para fazer a entrega, nós chamamos ao palco o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro José Rodolfo de Lacerda. E para receber o prêmio, convidamos o engenheiro Alceu Schneider. Permitam-me tecer um pequeno comentário. Este cidadão que está aqui ao meu lado, eu o conheci há exatos 53 anos atrás, quando eu era engenheiro da rede, e nós estávamos tocando obras lá no Vale do Rio do Peixe, principalmente troca de trilhos, dormentes e melhoria de pátios. Aí eu tive a oportunidade e a felicidade de ter conhecido um engenheiro com esse currículo aí que vocês viram. Então, Alceu, receba isso com justiça e grande merecimento. Muito obrigado por você ter sido esse engenheiro com todo esse currículo. Ouviremos agora as palavras do premiado, engenheiro Alceu Schneider. Esta significativa homenagem que o Instituto de Engenharia do Paraná promove na pessoa do seu ilustre presidente, engenheiro José Rodolfo de Lacerda, elegendo meu nome para ser o engenheiro do ano, compartilho
Tudo isso com colegas engenheiros e minha família aqui representada por 4 gerações, destacando a matriarca Dona Teresa, fiel companheira desta longa viagem no trem da vida. Sempre com fé no poder do divino, poder onipotente, na força que nos impele para a frente e na decisão firmada em nossa mente. Como a memória é a história do que nós somos, vou tentar justificar tão honrosa homenagem, pedindo venha aos presentes para reportar um cenário sintético da caminhada histórica rumo ao nosso glorioso destino. Jovem ainda, trabalhei no curtume do meu pai e nas roças cultivadas pela família, compartilhando com tudo e com todos, mas nada disso fazia parte dos meus sonhos e planos. Estudava no período da manhã no grupo escolar Barão de Capanema, trabalhava à tarde e à noite fazia as lições de casa com luz de lampião a querosene. Concluí o ensino primário, saí da casa dos meus pais em Prudentópolis para continuar os estudos em Ponta Grossa. Eu queria mais, sem saber bem o que, ainda ingressei na Escola Técnica Ferroviária Coronel Tibúrcio Cavalcante, curso de 3 anos em tempo integral, que formava artífices especializados na manutenção de locomotivas e vagões. Formado, trabalhei nas oficinas da Rede de Aviação Paraná-Santa Catarina, na minha formação como operador de máquinas operatrizes, mas sem perder o foco nos estudos. Cursei o ginásio e o científico à noite. Foi um período de muita dedicação, de entusiasmo e sacrifício, mas também foi áureo em aprendizado e também de deslumbramento ao contemplar, encantado, o borborinho, o tropel de passageiros e cargas na plataforma da estação ferroviária, o badalar do sino e o apito dos trens, tracionados pelas locomotivas a vapor, as famosas Maria Fumaça, pioneiras no transporte de longa distância, que desbravaram, levando progresso e desenvolvimento para todos os cantos do país, demandando cargas e passageiros, tropas e tropeiros entre São Paulo e Rio Grande do Sul, cruzando Ponta Grossa, a cidade tronco rodo ferroviário do Paraná, trazendo inclusive o futebol, que veio de trem antes de Charles Miller, de carona na expansão da nossa malha ferroviária, quando foram construídos mais de 9.500 quilômetros de via férrea, ainda no período imperial, mais de 1/3 de nossa malha ferroviária atual, graças a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário de sucesso, rico, visionário, empreendedor, livre trânsito na corte, convenceu D. Pedro II para trazer empresas estrangeiras como a Companhia de Chemins de Fer, da Bélgica, com equipes de ferroviários europeus, num passado político em que o futuro do Brasil seria sobre trilhos. No período republicano, a expansão da malha ferroviária foi de apenas 18.000 quilômetros, evidenciando o início da decadência da ferrovia, acentuada no governo de Juscelino Kubitschek, que priorizou a vinda e instalação das montadoras de automóveis e caminhões. Em 1950, eu saí da Rede de Aviação Paraná-Santa Catarina para trabalhar no escritório técnico da Comissão de Estradas de Rodagem número 1, sob orientação de oficiais militares da Arma de Engenharia, na construção da rodovia estratégica de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, que na época não passava de estrada carroçável.
hoje BR-277. Lá eu aprendi a interpretar cadernetas de topografia, a desenhar perfis longitudinais, seções transversais, calcular volumes de terraplenagem, conferir medições e desenhar detalhes de estruturas de obras de arte correntes e obras de arte especiais, copiar desenhos e revelar cópias em cubas com gás de amônia. Foram oportunidades que abracei com muita garra e determinação, me proporcionando muito aprendizado nas áreas ferroviária e rodoviária, me direcionando a estudar engenharia. Concluí o segundo grau no Colégio Estadual Regente Feijó, em Ponta Grossa. Mudei para Curitiba para fazer o cursinho vestibular de engenharia à noite e de dia trabalhei como desenhista no escritório técnico do engenheiro Benevério da Cunha, renomado calculista de estruturas em concreto armado, protendido e metálica. Quando ingressei na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná e ainda no governo do engenheiro Bento Munhoz da Rocha Neto, importantes projetos foram realizados em Curitiba, como o Centro Cívico, a Biblioteca Pública e tantas outras obras, inclusive o edifício do IEP, sendo que muitas estruturas desses projetos foram calculados e detalhados no escritório técnico que trabalhei, acumulando nesse período acadêmico mais aprendizado e experiência. Confesso que, para chegar até aqui, sem perder o foco nos estudos e tendo que trabalhar o tempo todo, foram vencidos grandes desafios repletos de muita luta, de preocupações, incertezas e privações, ansiedade e medo. Foi como uma corrida na qual fosse preciso tentar vencer concorrentes o tempo todo para conseguir o troféu tão desejado, ou seja, o diploma de engenheiro civil. Formado, trabalhei nas empresas Castelo Branco S.A. e Serviços Ferroviários, empreiteiras da Rede Ferroviária Federal, órgão criado para unificar, recuperar e reaparelhar toda a malha ferroviária do país, quando executei obras de recuperação da infraestrutura e remodelação da superestrutura da via permanente com linha em tráfego, substituindo o laço de terra por laço de pedra britada peneirada, trocando dormentes combalidos por dormentes novos em madeira de lei, substituindo trilhos leves desgastados por trilhos novos mais pesados, corrigindo a geometria da via com arredondamento de curvas, com transição, empregando o processo gráfico das flechas criado pelo engenheiro e professor Euro Brandão, em toda a malha férrea que trabalhei durante 12 anos. Foram obras difíceis, de grande complexidade, por serem executadas com via em tráfego, exigindo planejamento logístico e estratégico em cada trecho de linha trabalhado. Nos anos 60, já no governo militar, foi implantado no país o Programa de Ação Econômica, abrindo a entrada de capital estrangeiro, quando a Serra Almeida, na visão empreendedora e dinâmica do seu presidente, engenheiro Cecílio Almeida, percebeu a importância de executar o antigo projeto da Estrada de Ferro Central do Paraná, que não passava de projeto esquecido politicamente, mas ele acreditou e foi à luta até conseguir a aprovação do governo, o internamento do financiamento e a assinatura do contrato para a construção da referida ferrovia. Final dos anos 60, eu fui contratado como responsável pelas obras para dirigir com demais equipes de engenheiros, mestres de linha, feitores, encarregados, mecânicos, maquinistas de trem,
operadores de equipamentos modernos, top de linha da época, adequados a cada tarefa executada, como terraplenagem, túneis, viadutos, lançamento e lastramento da via permanente, construção de casas, de estações e todo o sistema de telecomunicações. Foi histórico, honroso e gratificante executar naquela época o maior contrato de construção ferroviária jamais firmado no país, quando escavamos 30 milhões de metros cúbicos de terraplenagem, sendo 7 milhões de metros cúbicos em rochas, 10 quilômetros em túneis, 3,5 quilômetros em viadutos, lançamos 670 quilômetros de trilhos, aplicamos 650 mil peças de dormentes de madeira de lei para montagem da grade da via, britamos cerca de 800 mil metros cúbicos de brita para lastramento da via permanente, mais 25 mil metros quadrados de área construída para estações e casas de turma e todo o sistema de telecomunicações em 4 circuitos bifilares. Em 1975, apesar de quase um ano de paralisação por motivo político, entregamos a obra totalmente concluída, pronta para operação, com características técnicas de traçado moderno, atual em rampas e curvas, com plataforma larga e opção de lançar o terceiro trilho, tudo concluído com esmerado acabamento técnico, conforme consta do termo de entrega para o Departamento Nacional de Estrada de Ferro e Rede Ferroviária Federal. A Estrada de Ferro Central do Paraná e ainda é a redenção econômica e operacional para a regional da Rede Ferroviária Federal, ao reduzir considerável tempo de percurso em relação ao traçado antigo, capacitando o tráfego de trens rápidos de grande capacidade de cargas entre a zona de produção e o Porto de Paranaguá. Esta obra foi escola para engenheiros recém-formados e também colocou a empresa no patamar das maiores construtoras do país. Nas décadas de 70 e 80, ainda no período militar, presenciamos o conhecido milagre econômico, quando executamos importantes projetos e obras no modal ferroviário para a Rede Ferroviária Federal, para a Ferrovia do Aço, para a Ferrovia dos Carajás, para a Ferrovia Norte-Sul e para os metrôs de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Hoje, completo o meu jubileu de diamante, 60 anos de formatura, dedicados maior tempo executando obras do modal ferroviário, encerrando minha atuação com sentimentos de frustração ainda por 2 motivos principais. Primeiro, apesar do empenho, não conseguimos executar uma nova ligação ferroviária entre Curitiba e Paranaguá, que traria grandes benefícios operacionais, como foi a Estrada de Ferro Central do Paraná. Opera até hoje com traçado da era imperial, reprimindo demandas das grandes composições de trens que chegam a Curitiba, obrigando a soluções que oneram em muito o custo operacional. Segundo, que nenhum país continental como o nosso, com grandes distâncias das fontes produtoras a serem percorridas, tenha matriz de transporte direcionada para um modal rodoviário como o nosso, com baixo grau de integração entre os demais sistemas. O desequilíbrio é patente, pois a participação da rodovia transportando cargas de longa distância é de cerca de 65%, enquanto a do modal ferroviário é de apenas 20%. A grave crise causada pela greve dos caminhoneiros este ano
comprova que a nossa política de transporte está há décadas equivocada. Com tudo isso, ainda me sinto feliz, orgulhoso pelo que realizei em prol da engenharia do Paraná e do Brasil, com um currículo considerável de obras executadas que me conferem uma realização plena como profissional da engenharia. Para finalizar, quero registrar meu orgulho de ser engenheiro, pelo fato de quase tudo ao nosso redor ter a mão do engenheiro, que constrói para o engrandecimento e desenvolvimento do nosso país, com a visão periférica de tudo, pensando no macro, no micro e no macro sempre. Somos práticos, pragmáticos e hábeis para trabalhar com prazos, cronogramas e metodologias de trabalho. Somos conhecedores das leis sociais, trabalhistas, seguidores e cumpridores das normas técnicas, ambiental e de segurança do trabalho. Não temos limite de horário certo para trabalhar, por responsabilidade com as metas a alcançar ou cronogramas a cumprir. Deus salve o dia do engenheiro. Muito obrigado. Seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a